A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, somos gratos ao Senhor Jesus Cristo pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui juntos, reunidos no Devocional do Lar, meditando na palavra do Senhor. Este devocional que tem servido para a nossa edificação espiritual, para a nossa alegria, para o nosso contentamento e também tem nos tornado pessoas mais próximas umas das outras através destas mensagens que são apresentadas a nós todos os dias. Glorificamos ao Senhor por isso, pela vida de todos os irmãos. Vamos ler hoje a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículos 6 a 8. A palavra do Senhor diz assim: Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festas, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Glória a Jesus. O apóstolo Paulo, queridos, estava orientando os crentes da igreja de Coríntios com relação à reunião deles. O momento em que eles se reuniam para glorificar ao Senhor Jesus Cristo, para adorar a Deus. Por quê? Porque nesta igreja, embora fosse uma igreja bem fervorosa, como diz o capítulo 1, né, nela havia pessoas que possuíam 9 dons, havia a manifestação dos 9 dons espirituais, mas também havia algumas coisas erradas. Capítulo 5, versículo 1 diz assim: Geralmente se ouve que entre vós há fornicação, a fornicação tal qual nem ainda entre os gentios, como é de haver quem abuse da mulher de seu pai. Então havia lá determinada pessoa que estava traindo seu pai com a sua própria madrasta. É uma coisa tremenda, né? E os irmãos tolerando isso aí nas reuniões. E Paulo aconselha para que este mal seja retirado. Como ele diz, não é boa a vossa jactância. Vocês ficam orgulhosos com isso? Em estar se reunindo para adorar a Deus, segundo Paulo, e com uma pessoa desta no meio de vocês, primeiro corrija ele, como ele mesmo diz, vamos tomar uma posição, tirar ele do nosso meio, vamos discipliná-lo, para que o espírito dele seja salvo. Glória a Deus. E as nossas reuniões com Cristo não pode haver essas coisas. Como é que a gente quer sentir a presença de Deus? Ele diz, não é boa a vossa jactância, vocês se orgulham disso? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Por que Paulo está dizendo isso? Ele diz assim, alimpai do fermento velho, para que seja uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Se Cristo, o Cordeiro Pascual, já foi sacrificado por nós, para nós celebrarmos, e ele toma por base essa celebração da Páscoa, em que era celebrado com pães sem fermento. E o que constitui pão com fermento aqui? O pecado. Glória a Jesus Cristo. Porque façamos festas, vamos nos reunir, vamos adorar a Deus, vamos cultuar a Deus. Não com fermento velho. Não permitindo que uma pessoa de uma natureza dessa aqui, fornicando, esteja no nosso meio. Como é que Deus vai operar? Nem com o fermento da maldade e nem da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, a nossa maneira de cultuar a Deus, Jesus Cristo, a nossa Páscoa, é com sinceridade, glória a Deus, e em verdade. A palavra do Senhor diz lá, o próprio Jesus disse, né, João capítulo 4, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, em sinceridade, em pureza. Agora, nós temos que oferecer o sacrifício com pureza, sem o pecado, sem o fermento do pecado. E o que é que diz lá a instituição da Páscoa? Êxodo capítulo número 12, queridos, versículo de número 14, a palavra do Senhor diz assim, olha, este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações. Celebrareis por estatuto perpétuo. Glória a Jesus Cristo. 7 dias comereis pães asmos, sem fermento. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Então, deve haver o quê? Uma purificação, para nós nos celebrarmos ao Senhor. Porque qualquer que comer pão levedado, venha celebrar a Deus, em situação que não seja de acordo com a pureza, qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro dia até o sétimo, aquela alma será cortada de Israel. Porque em ocasião da Páscoa,
todos os pães eram feitos sem fermento. Os que tinham fermento, eles jogavam fora. Era pão sem fermento, aleluia. E naquela semana, só se comia o pão feito sem fermento. Quando iriam celebrar a Páscoa, só se comia pão sem fermento. Então, quando nós vamos celebrar a Cristo, irmão, nós temos que ir com o coração limpo, sincero. Mas, irmão Jesmiel, todos nós somos pecadores, sim, queridos, mas não vivemos na prática do pecado. É isso que Paulo está dizendo aqui, que havia pessoas que estavam na prática do pecado e estavam lá reunidos com eles. E isso não pode acontecer. Então, que eu e você vamos celebrar a nossa Páscoa, não a Páscoa dos judeus, né? Que essa é uma celebração judaica, mas vamos nos reunir para adorar a Deus, sabendo que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Foi Ele quem nos tirou das trevas e colocou na maravilhosa luz. Páscoa, passagem, nós passamos da perdição, agora fomos achados por Cristo, passamos da morte para a vida, glória a Jesus Cristo, passamos da tristeza para a alegria, passamos da desesperança para a esperança de vida eterna. Então Ele é a nossa Páscoa, então quando nós formos celebrar Ele, vamos nos limpar, nos lavar, através da palavra, vamos fazer uma reflexão, Senhor me ajude. Agora, quem estiver na prática do pecado, nós não podemos celebrar a Páscoa com Ele. Amém? Jesus é bom, maravilhoso, sabe mais, resolve todo tipo de problema. Deus te abençoe grandemente. Amém.